Então, bom dia a todos mais uma vez. Nós vamos ter mais uma aula aí da disciplina URB 114, Sistemas de Abastecimento de Água, do curso de Engenharia Urbana, da UFOP. Pessoal, é o seguinte, seguindo aí o nosso cronograma, nós vamos então tratar um pouco agora sobre o nosso elemento, né? O elemento que a gente está trabalhando de fato, né? Que é a água, né? Então, algumas informações sobre esse elemento, elas são importantes, né? Para compreendermos aí como de fato a gente vai precisar, né? Desenvolver esse serviço ou essa política pública ou essa engenharia, né? Do sistema de abastecimento de água. Então, que vai ser muito em função aí da necessidade, né, da qualidade dessa água. Então, a gente tem que preservar essa qualidade da água aí durante todo o trajeto que a gente entrega lá para o nosso usuário do serviço, né? Mas também a gente tem que entender que essa água vai precisar de passar por um processo de tratamento, né? E também que a água que a gente tem, inclusive, né, no meio, né? Então, nós temos que compreender esse elemento, né, que a gente vai, então, torná-lo aí um serviço público através aí do sistema de abastecimento de água, que é a água, né? Então, para essa água de consumo humano, né, que a gente denomina aí de água potável, né? Essa situação da água, né, gente? A gente está vivendo de forma tão latente, né, que não passa um dia que não traga aí na mídia, principalmente, né, informações assim para nos alertar mesmo, né, dessa dificuldade que cada vez nós vamos tendo com relação a esse elemento tão básico, né, que é a água para a nossa subsistência e para esse mundo cada vez mais urbanizado, né? Então, o país tem mais de 80% aí, quase 90% de índice de urbanização, né? E aí isso influencia muito nessa questão da água, né? Próximo, né? A gente sabe que próximo está ficando cada vez mais difícil ter essa água, né? Em condições de quantidade, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre qualidade, né? Qualidade dessa água, então está ficando cada vez mais difícil, e esses alertas todos que a gente vem tendo aí, né? Que estão sendo mais agravados, vamos dizer assim, porque já bastava o modo de vida nosso, né? Que é urbanizado, concentra muita gente em pouco espaço, na maior parte das vezes, principalmente pensando aí nos grandes centros urbanos, né? Que traz, então, já essa demanda aí de muita água em um determinado espaço, né? Então, significa que a gente vai ter que ter um corpo hídrico próximo ali, que tenha condições, né, de quantidade de água para atender. Então, já bastava isso, né, para ser um desafio. Aí, a gente já começa a praticar, né, o nosso, né, começa a desenvolver de forma não planejada, isso significa não dar atenção, né, para esses sistemas básicos aí, como no caso do saneamento, e aí a gente começa, então, a poluir, né, os nossos mananciais. Então, já começa, né, em função desse tipo de ocupação do solo, né, desordenada, sem atenção devida para o saneamento, a gente começa, então, a prejudicar mais ainda os nossos mananciais de abastecimento de água, que a gente começa a poluir. Então, afeta um outro aspecto importante, é o aspecto quantitativo. A disciplina tem esse foco, né? Nós vamos trabalhar muito o aspecto quantitativo no sentido de dimensionamento do sistema, mas a gente tem que compreender o que a gente está transportando, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa qualidade da água para a gente entender que esse transporte vai influenciar, né, nessa
água que tem que chegar no nosso usuário, que sai de uma água bruta para uma água potável. Nós vamos ver um pouco sobre isso nessas duas aulas agora, hoje e na quinta-feira, né? Mas aí, só para a gente compreender, então, esse cenário, né? A gente não pode deixar de tocar nessa questão, né? No momento, a gente vive duas situações que agravam essas condições que a gente já tinha anteriormente, já, né? Assim, que é essa dificuldade aí da quantidade de água e da qualidade de água, né? Próximos dos nossos centros urbanos aí. Então, já bastava isso. E aí a gente tem duas questões muito impactantes nessa questão, que a gente não pode deixar de falar nisso, né? A gente tem que contextualizar as coisas sempre que possível, né? Então, é bom a gente começar a aula sempre contextualizando do que pegando o livro lá e trabalhando os conceitos, né? Então, para mim, dois pontos assim que são muito desafiadores para o gestor urbano, aí falando diretamente para a questão do saneamento e voltado aí para o abastecimento de água aqui, uma é a própria pandemia, né, que mostrou essa relevância dessa água potável aí, porque no início da pandemia, né, a gente tratava a água potável aí como, né, um dos principais ferramentas aí para combater, né, o contágio da doença, né? Então, acreditava-se, principalmente no primeiro momento, que o contágio se dava muito pelas superfícies, então a necessidade de higienizá-las, né? Ainda mais quando acabaram usar o álcool, né? O álcool 70, principalmente, né? Das prateleiras do supermercado, então ficou mais ainda necessário essa água potável para ajudar nessa higienização das superfícies, dos objetos e também nossa, né? Então, lavar as mãos e tal. Claro que isso continua sendo uma necessidade, né, para combater, né, a doença, mas também para outras, né, doenças aí de contágio, né, dessa forma. Então, viu-se, né, essa necessidade. E uma outra questão também, quando colocou todo mundo dentro de casa, né, quando for, né, estava mais restrito, as circulações e tudo no início, nós tivemos um impacto nesse serviço também, né? Então, em alguns locais, a gente teve um aumento no consumo da água, né? Porque essas pessoas ficaram em casa e aí, né, aumentou várias questões de consumo, né? Como da água também. Então, algumas cidades observaram esse consumo de água, né? Então, impactou também dessa forma quantitativa na água, né? E ficou mais latente ainda um elemento que é a vulnerabilidade social. Então, destaquem essas duas questões. Eu vou falar de uma outra vulnerabilidade que está relacionada a um outro aspecto, para mim, é desafiador nessa questão do planejamento né, da gestão das águas e do abastecimento de água diretamente. Né? Então, mas aí, relacionado a essa vulnerabilidade social, ficou muito latente. Né? Então, olha, precisamos de água potável para combater a pandemia. E aí a gente esbarrou naquela coisa, né, que já tínhamos aí, né, conhecimento, que é a falta do serviço ou déficit do serviço. Uma forma técnica da gente falar que tem essa carência, ou que, né, o serviço não está contemplado. Um outro termo importantíssimo para a gente considerar no saneamento, que é a universalização do saneamento. Saneamento, né, é uma política pública que tem que ser abordada aí, ou contemplada, melhor dizendo, para todos, né? Então, essa universalização, ela não estava, né, sendo atendida, e aí a gente verificava isso no déficit, a quantidade né, de gente ou de população que ainda não estava atendida com abastecimento de água e, como a gente viu alguns dados anteriormente, atendida de forma satisfatória, ou seja, aquela água, né, em termos de quantidade e qualidade
continuamente. O sistema não pode ficar tendo muita interrupção, não, em termos de quantidade. Hoje a água é boa, amanhã, se choveu, a água não é boa, né? A gente observa, às vezes, isso em alguns sistemas de abastecimento de água, né? O pessoal tem dificuldade para operar, às vezes, né? Quando não está bem preparado, né, o serviço, né, não digo o operador, coitado, porque o operador ele é o menos responsável por tudo, né? Não é que o operador da ETA lá não trabalha bem. Não, ele não trabalha bem porque não teve um planejamento para orientá-lo a trabalhar bem, né? Inclusive na própria fiscalização dele, se está coxambrando lá, é porque a gente não fiscaliza ele, inclusive. Então, é tudo uma questão de gestão do serviço, né? Então, essa questão aí, né, foi muito latente, né, esse déficit, né, em função das condições que não são satisfatórias, e então acentuando ou deixando mais evidente a vulnerabilidade social. Lembrando, então, quem não está atingido ou contemplado com o serviço, ele não está contemplado pelo aspecto social, né? Então, é um serviço que a gente tem que oferecer. Então, é o aspecto social nosso, né, das dimensões que a gente trabalha na sociedade, voltada aí às melhores condições, que muita gente fala em sustentabilidade, outros falam em eficiência, né, mas o fato é que a gente tem, basicamente, né, três grandes dimensões, que podem derivar outras, né, tem uma dimensão social, uma ambiental e econômica, então ficou muito forte essa vulnerabilidade nossa social, parte da sociedade vivendo, né, nessas condições de vulnerabilidade social, porque não tinha o serviço, né? Não tinha um serviço, porque não tem um sistema de abastecimento de água, né? Está lá numa localidade onde que não foi urbanizada de forma adequada, né? Vivendo nas periferias, vivendo nas áreas irregulares e tal, ou seja, aqueles também que estão dentro da cidade, vivem em áreas planejadas, mas o sistema não funciona. Aí não funciona bem ou não funciona de forma satisfatória, muito, né, devido àqueles dois elementos que eu falei antes, que a gente já trabalhava com eles, que é a questão, né, da demanda cada vez maior de água, né, então dessa necessidade de quantidade de água sempre maior, né, em função né, do crescimento urbano, em função, né, do crescimento econômico e tudo mais, né? E a outra que era a qualidade da água, porque a gente usava e não tratava e só ia poluindo os mananciais. Então ia ficando mais difícil ter uma água de boa qualidade. Então, ficou muito latente isso na pandemia, né? Essa questão da vulnerabilidade social. Então, assim, é uma questão importante, né? E aqueles que não eram considerados, né, vulneráveis aí do ponto de vista social do serviço, começaram a ser também considerados, né, parte da cidade, porque a gente viu que não era só aqueles que estavam à margem da urbanização, aqueles que não tinham a rede de água. A gente viu que a vulnerabilidade social também começou a atingir aqueles que estavam contemplados aí pelo serviço, pela rede, né, de abastecimento de água, mas ela não funcionava de forma satisfatória, né, em termos de quantidade e qualidade. Então, interrupções, a qualidade da água não era, né, regular sempre, não era boa sempre. Então, a gente começou a acender essa luz aí dessa vulnerabilidade social e ficou claro isso, né? E o outro elemento também que a gente tem que contextualizar é a vulnerabilidade ambiental, né? Então, que está relacionado a esse outro elemento que a gente tem que contextualizar sempre na gestão urbana aí, né? Que é a crise climática, né? Então, como que isso vem ficando mais forte, mais evidente na questão do abastecimento de água? A gente está vendo lá, né? Eu vou passar depois para vocês um site que mostra os conflitos pela água no mundo. Então, assim, muito mais amplo do que a gente imagina. Inclusive, tem muito próximo da nossa realidade. Como eu já disse para vocês em outras ocasiões, eu mesmo já passei por necessidade de mediação de conflitos, né, dentro da nossa realidade, né? Então, de usuários, de gente que, né, compartilhava o mesmo
córrego e tal, e não usava muito e faltava para o outro, né? Mas essa vulnerabilidade ambiental, ela vem se agravando aí com essa questão da crise climática, da mudança, né, do clima, né? Impactando diretamente no ciclo da água, né, gente? Então, essa questão de produção de água, de reabastecimento dos nossos mananciais, elas estão sendo afetadas pela essa mudança do regime, né? Das chuvas, aumentando o período de seca, diminuindo o período das chuvas e tal, né? Então, isso afeta diretamente o abastecimento de água, né? E é um elemento que a gente não pode considerar. Estou criando, então, essa vulnerabilidade ambiental, e isso causando os conflitos, e a gente vê todo dia falando, olha, vamos ter refugiados ambientais por causa da crise climática. Não é só aquelas pessoas que vivem lá naquelas ilhas lá, que vão ser inundadas, não, né? Devido ao aumento dos mares, né, da elevação dos mares e tal. Também aqueles que vivem nas costas e tal, né, de algumas áreas vão ser alagadas e tal, devido a essa elevação do mar, mas também dentro do continente, essas áreas que vão ficando cada vez mais desertificadas, e aí não tem o recurso, as pessoas precisam, então, de se refugiar, né, os refugiados aí climáticos, né, e isso a gente tem uma grande probabilidade de ocorrer aqui no país, né? A gente tem áreas em processo de desertificação mais intensas, né? Inclusive no próprio estado, né? Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, né? Tendem, e inclusive está numa área de influência muito grande, né? Do regime hídrico que a gente tem aí das chuvas e tal. Então, se a gente, né, impactar muito esse regime, é provável que, né, isso vai se intensificando numa escala maior e mais rápida, né? Então, essa vulnerabilidade ambiental, né, está se agravando, né, ficando cada vez mais próxima, gerando todos esses impactos aí, né? Então, colocando essa questão dos refugiados climáticos, né, refugiados em função aí da crise climática, né? E isso não é só lá no Oriente Médio, não, né? Isso é pelo mundo afora, né? É lógico que as regiões onde tem um processo de desertificação mais intenso tendem, né, a isso estar mais no dia a dia, né? Então, só queria, né, chamar a atenção para esses dois elementos, né, contextualizando um pouco a situação, né? Não esqueçam de relacionar isso, né? A pandemia vai passar, de certa forma, aí, né? Mas vai ficar uma grande, que tomara que fique assim, né? Experiência para nós, né? Em várias questões aí, mas voltado aí ao abastecimento de água, da importância que tem que ser dada, né? Para esse sistema aí, dentro da gestão urbana. E a crise climática, a tendência é piorar, né? Cada vez mais. Então, a gente tem que planejar aí esses sistemas de forma resiliente. Então, passa pela questão da qualidade da água, né? Então, feita essa contextualização, se alguém quiser contemplar alguma coisa nesse sentido que eu abordei aqui inicialmente, pode ficar à vontade, tá? Mas eu preparei um material aqui para nos guiar na questão aí da qualidade da água. Lembrando que a gente seguindo lá aquele livro do professor Léo Heller e do professor Walter, né? Então, se não me engano, o capítulo 4, né? Eu cheguei a pedir para vocês lerem esse capítulo sobre qualidade da água. É bom acompanhar, tá lá no livro, viu, gente? Então, se eu não falei com vocês, eu vou pedir para vocês lerem também um outro material aí, para quinta-feira, mais específico sobre a qualidade da água, mas seguindo, né, nos livros, né, que eu falei com vocês aí que eu gosto de me orientar, né, para o sistema de abastecimento de água, naquele material que eu passei, né, então naquele livro lá da UFMG, lá do professor Léo Heller, do professor Walter, né, o capítulo, se eu não me engano, 4, tá, que vai falar qualidade da água e tal. Então, pois bem, aí eu preparei esse material aqui, vamos dar uma olhada nele também
para nos guiar aí nessa abordagem da qualidade da água. Vocês já chegaram a ter algum conteúdo assim ao longo do curso sobre esse tema nosso aqui, qualidade da água? Hein, gente? Tiveram ou não? Alguma abordagem? Eu não estou lembrada de nada, não. Mas às vezes até Tá, passou por alguma coisa, mas eu não lembro. tá bom. Então, tá. Então, qualquer uma dúvida assim mais, né, básica que vocês tiverem, né, pode ir perguntando, mas o bom é sempre estar lendo o material antes, né, para vocês chegarem aqui com dúvidas e tudo mais, né? Então, gente, olha, a água que a gente tem, né, no meio que vivemos, ela pode ser que dessas diversas, vamos dizer assim, tipos de água, né? Ou essas diversas formas aqui que a gente pode ter acesso a um determinado tipo de água, né? Então, a água quimicamente pura, que é uma água que a gente prepara em laboratório para fazer as análises químicas, é uma água que a gente pode usar lá, por exemplo, para fazer produtos farmacêuticos, né, que precisa de ter um rigor muito grande. A gente tem a água bruta, que é essa que está nos mananciais, que está no meio natural nosso, né? E nem sempre ela é uma água própria para a gente utilizar para o consumo humano diretamente. Então, uma água bruta, né? Inclusive, é um termo que a gente vai usar no abastecimento de água. Então, a gente passa dessa água bruta para uma água potável, né? A água limpa, né? Então, uma expressão que a gente também usa, né? Uma água limpa. Essa água limpa pode ser no sentido de não ter ali elementos que possam causar prejuízo à saúde humana, mas significa que ela pode ser uma água que não seja a próxima ali, potável, né? Que é essa água preparada para o consumo humano, preparada em termos de minerais, preparada, né, com cuidado ali de não ter nenhum elemento químico, físico ou biológico que possa causar, né, algum dano para a saúde humana. Então, a gente vai trabalhar com essa água, né? Essa é a água que a gente vai, então, transportar no sistema de abastecimento de água, e esse aqui vai ser o serviço nosso a ser ofertado, né? Tem, né, a gente também pode trazer a denominação de água da torneira, né? Então, pode ser que essa água que está na torneira ali, ela seja potável, pode ser que ela seja bruta, né? Se a gente captou direto de um manancial aí e não fez um tratamento nela, né? A água mineral é um outro tipo de água, né? Então, a gente tem toda uma normativa sobre esse tipo de água, então ela já tem a mineral, né, natural ou a mineralizada. Então, a natural ela já sai do manancial, seja, né, uma insurgência lá, uma surgência como um poço ou uma surgência, né, na superfície, uma nascente, né, ela então já sai ali né, do manancial subterrâneo, já, né, com aqueles elementos químicos, físicos ali, sem a presença de nenhum elemento microbiológico, né, com aqueles elementos químicos lá estabelecidos dentro desse critério de mineral, né? Ela é diferente da potável, porque a potável a gente vai preparar, a mineral já vem, né, já vem assim, né, da natureza, vamos dizer assim, com esses elementos aí. Ou tem essa água também que a gente chama de mineralizada, né? Ou mineral, tem outro termo, agora eu esqueci, mineral preparada. Depois vocês verificam na embalagem da água mineral, né? Sempre verifique, ela é mineral natural, na fonte, né? Ou mineral essa preparada, né? Ou mineralizada. Que aí pegou uma água bruta e foi além do tratamento da água potável. A gente estabeleceu alguns elementos químicos ali que trazem essa condição de água mineral, tá? Então, a gente mineralizou. Então, essa água que pode ser engarrafada e vendida, né, com mineral, ela pode ser natural, pode ser mineralizada ou preparada, né?
A água de mina, que é essa outra água bruta que a gente tem aí, que eu já falei, né? Essa água de mina pode ser mineral ou pode ser uma água bruta, né? Inclusive, ela pode estar, inclusive, contaminada, né? Água purificada, então, que é uma outra água que a gente pode ter também, que é essa utilizada para análise laboratorial, a gente preparou ela para uma determinada demanda, né? Então a gente purificou. Um outro termo utilizado também, água artesiana, né? Que é essa água que vem de um poço artesiano, água gaseificada natural ou gaseificada artificial, que tem, né? A ver também com essa água mineral e tudo, né? Quem conhece ali, assim, eu conheço no sul de Minas, mas tem outros lugares no país também, mas o sul de Minas talvez seja mais famoso, né? Que é o Circuito das Águas Minerais, né? Então, tem lá Cambuquira, Caxambu, São Lourenço, né? Tem um Parque das Águas lá nessas cidades, mas São Lourenço tem um parque público, né? Que tem várias fontes de água, né? Mineral, águas gaseificadas natural, inclusive, né? Então, tem lá água sulfurosa, então se sente o cheiro do enxofre nela e tudo mais, né? Então, ali é um local que tem, né, esse tipo de água devido, né, às suas condições geológicas e tudo mais, né? Tem esse tipo de água, né? Então, quem não conhece, né, vale a pena conhecer ali o Circuito das Águas do sul de Minas. Então, pessoal, olha, a gente trabalhando esse conceito de água, né, de qualidade da água, para o tema nosso aqui em questão, né, a gente poderia, então, trabalhar em cima todas aquelas demandas ali de água, ou daqueles tipos de água, né, mas a gente está trabalhando aqui em função aí do sistema de abastecimento de água para consumo humano, de água potável, né, e aí, em cima dessa abordagem, né, a gente já tinha, né, mencionado isso aqui, mas essa é uma premissa para a gente então ter essa compreensão do que seria essa qualidade de água, né? E aí, em função dessa orientação que a gente tem normativa, né? Então, dessa legislação ambiental que a gente tem no país, a gente tem então esse conceito de qualidade da água, né? Relacionado aí, requerida, né? A qualidade requerida em função do tipo do uso de água, né? Então, o conceito de qualidade da água vai ser então relativizado, né? Em função do uso que a gente requer. Tá? Então, os usos que a gente requer na sociedade mais, né, comuns que a gente tem é o abastecimento, né, doméstico, né, ou abastecimento de água público, comercial, industrial, a navegação, irrigação, né, a geração de energia, diluição de efluentes, aí, recreação e paisagismo. Então, esses são usos que a gente tem da água e cada um deles vai ter uma qualidade, né, requerida função ali, né, das exigências que a gente vai ter em termos aí, né, do contato, da saúde, né? Então, em função desse uso ali, a gente tem uma qualidade requerida. E aí, a gente tem, então, nessa linha de orientação, né, legal, normativa no país, voltada a essa questão da água, a resolução 357 CONAMA e várias alterações que tiveram nela, né, que trazem aí a classificação e enquadramento dos corpos hídricos, e também fala dos padrões de lançamento de efluente. Mas essa segunda parte aqui, que é padrão de lançamento, a gente vai ver numa outra disciplina, né, de sistemas de esgotamento sanitário. Então, para nós aqui nesse momento, é interessante a gente entender, né, e nos guiar aí nessa classificação e enquadramento dos corpos hídricos, porque isso vai ser importante para a gente verificar quais deles aí estão mais aptos, né, em função ali né, da sua classificação e tudo, que estão mais aptos aí a atender essa demanda nossa aqui, do momento que a gente está trabalhando, que é o abastecimento de água potável, né? Então, a gente tem lá, nessa normativa, né, uma classificação dos corpos hídricos em função da qualidade requerida, né, para os usos preponderantes, tá? Então, a função, né, essa classificação é em função da qualidade requerida para os usos preponderantes. Então,
Quais são os usos, né? Aquilo que eu tinha falado antes, né, no slide anterior. Então, a qualidade vai ser ali estabelecida em função desse uso, né? Então, uma água, por exemplo, para gerar energia, tem menos exigência, por exemplo, em termos microbiológicos, do que uma água para abastecer a população, né? Então, a gente vai ter, então, uma qualidade mais definida para essas questões. E aí, mas vai ficar mais claro ao longo do que eu vou apresentando, mas olha só, ela traz para a gente, então, 13 classes de qualidade da água, 5 delas é água doce, essa que a gente vai estar trabalhando, né? Aqui no caso do abastecimento de água, então poderíamos estar trabalhando com a água salina ou salobra também, caso, né, o sistema nosso fosse um sistema de abastecimento aí né, que integre, né, um tratamento por dessalinização da água, né? Então, quando a gente usa essa água salina direto do mar, né? Ou próximo do mar ali, que tem uma influência do mar, que é essa água salobra, né? Mistura com água doce e água salgada, e nem sempre é pela superfície, pode ser também pelo a intrusão salina por dentro, né, do solo ali. Vocês vão estudar isso lá na hidrogeologia, né? Então pode ter essa influência. Por isso que poços próximos da costa, né, próximos do oceano, poço, né, profundo, inclusive, né, a água pode ser salobra. Então, quando a gente vai, né, para essas regiões, para a praia e tal, a gente observa que a água não tem um pouquinho de sal nela, muitas vezes, né, principalmente quando ela não é tratada. Então, muitas cidades no Nordeste usam, né, sistemas de dessalinização da água. Usa essa água salina, salobra para abastecer, tá? Mas é sempre, né, melhor, né, assim, em termos de viabilidades, né, então, ambiental, né, para a saúde e econômica, muito mais barato, vamos dizer assim, né, o custo é muito mais viável você tratar uma água, né, doce, né, uma água com essas características do que uma água salina. Isso quando ela não tem uma poluição industrial, né, não é uma água muito poluída, né? Mas, em via de regra, é sempre mais viável, né, a partir desses elementos de viabilidade, a gente trabalhar com água doce, e na maior das vezes é isso com ela que a gente vai estar trabalhando. Padrões de qualidade da água são determinados pelo conjunto, olha só, de parâmetros. Então, nós vamos ver diversos parâmetros ou elementos aí que vão ser estabelecidos com seus limites individuais para cada parâmetro de classe e cada classe. Então, a gente tem um conjunto de elementos, né, que a gente vai avaliar, elementos lá da ordem física, química, microbiológica, para cada classe dessas de água aí. Então, existe um valor, ou um valor máximo permitido, um limite, né, que é estabelecido nessa legislação. Então, um valor, né, um dado desse, mas nós vamos ver isso lá na frente. E um outro eixo importante, vamos dizer assim, dessa normativa é o enquadramento dos corpos hídricos. Então, foi feito essa classificação, né, das águas. Para cada classe, a gente vai ter lá um limite, um valor de cada parâmetro físico, químico e microbiológico, que é considerado, então, para avaliar essas condições de qualidade da água, ou classificar nessa qualidade da água, né? Então, feita essa classificação, a gente tem, então, um procedimento para enquadrar, né, esses corpos hídricos que a gente tem. Então, que é definido pelos usos preponderantes mais restritivos da água. Então, a gente vai enquadrar ali, né, o corpo hídrico. Qual que é o uso mais restritivo da água? Aquele que tem um contato humano, né, principalmente quando ingere essa água, né? Então, a água para o abastecimento humano, né, é o uso mais restritivo, e a gente vai enquadrar a partir dele, do uso mais restritivo para o menos restritivo, por exemplo, com esse que eu falei, por exemplo, geração de energia, uso paisagístico, né, da água, quando a Lagoa da Pampulha, por exemplo, né, ela tem esse tipo de uso, né, é o uso paisagístico ali, a gente não usa aquela água para abastecer e nem para esportes, por exemplo, para recreação, né, é paisagístico ali. O enquadramento é baseado não no estado de qualidade atual, isso é muito importante, mas nos níveis de qualidade pretendido.
seguindo métodos de qualidade. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante e muito importante a gente entender. Então, esses corpos hídricos que a gente vai estar captando água, eles já são enquadrados lá pelo Comitê de Bacia, ou eles já foram enquadrados automaticamente pela legislação, que é o que está falando no tópico seguinte aí. Ó. Todos os corpos de água sem enquadramento são considerados de classe 2. Então, a gente começa lá num nível mais restritivo, que tem uma exigência maior dos parâmetros de qualidade, que é o especial, depois classe 1, aí vem classe 2. Então, a priori, todos estão classificados dessa forma. Mas não significa que ele tem lá no corpo, se a gente pegar aquela água lá agora, ele tem ali condições de qualidade para atender essa classe 2, não. A gente, então, vai estabelecer em função, olha lá, em função aí da qualidade pretendida ou em função dos nossos usos previstos. Então, por exemplo, o Comitê da Bacia define lá, o Rio das Velhas aqui na nossa região, ele tem que ser para nos atender em termos de nós queremos pescar nele, queremos vulnerabilidade nele, queremos nadar nele, queremos usá-lo para abastecimento, inclusive da nossa comunidade. Então, olha só, são usos bem restritivos, né? Exige bem essa qualidade da água. A gente não pode entrar não pode nadar, ter, né? Principalmente a atividade de contato direto com a água, tem indireto, que é, por exemplo, aqueles outros esportes náuticos lá, né? Mas contato direto, que seria o banho, né? Exige bem a qualidade da água, não pode ser qualquer água, né? Para evitar aí possíveis doenças, né? Transmissão de doenças, né? De veiculação isso. Então, o comitê vai estabelecer isso. Aí ele vai falar, ó, então vamos ver qual que é a condição que essa água do Rio das Velhas que passa aqui na região de Itabirito está. Né? Nós estamos vendo que aqui a condição de qualidade dele tá lá, ele está enquadrando hoje, né? Com uma classe piorzinha, está lá na classe 3, classe 4. Mas então, para atender esses usos que a gente quer, ele teria que chegar na classe 1. Então, a gente tem que melhorar esses padrões de qualidade dele. Então, esses padrões aí que são microbiológicos, químicos e físicos que vão determinar essa qualidade da água, precisam ser melhorados. Então, para melhorar isso, como que a gente tem que fazer? Despoluir o rio, né? Né, evitar que seja mais poluição seja despejada no rio. Então, o enquadramento é nesse sentido, sabe? É uma ação de planejamento muito importante, que certamente vocês vão passar por ela, né? Então, seja para atender. Aí, o que acontece? Então, estabelece, né, qual o enquadramento que a gente quer em função desses usos que a comunidade ali definiu, né? É possível? É possível. Então, vamos correr atrás. Aí, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos monitorar o rio, né? Uma ação. Então, tem que saber qual que é a qualidade do rio hoje. Aí, como eu falei, às vezes ele está numa condição de qualidade que vai chegar, que vai né, ser constatada que ele está lá na pior condição de qualidade, na classe 4. Aí a gente quer subir essas classes aí para ter uma condição melhor, classe 2. Então, o que a gente tem que fazer? Tratamento de esgoto lá em Cachoeira do Campo, nas comunidades que vêm aí jogando esgoto antes de chegar aqui, né, na nossa região. Então, outra coisa, a gente tem que tomar cuidado lá com outras fontes de poluição também, nós vamos ver sobre isso, que essa uso-ocupação do solo, ele é totalmente impactante ou influenciador, a palavra talvez melhor seja essa, das condições de qualidade daquele rio, tá? Então, o que a gente tem na ocupação? Então a gente tem que ter... O que tem na ocupação? A gente tem também muita atividade de mineração, que também carrega muito sedimento, então a gente tem que ter cuidado com isso, tem que melhorar isso aí, tem que evitar esse carreamento. Também temos ali uma condição de qualidade que está ruim devido, por exemplo, aí nesse trecho do rio ali, né, no caso do Velhas, né, a gente pegando como exemplo, é provável que não tenha muita inserção ali de agrotóxico, né, porque não passa muito em áreas de culturas muito intensas, né, da agricultura, né,
Então é provável que não tenha muito isso ali. Mas quando é um trecho de rio que, né, está muito influenciado pela atividade agro, né, agro e da agricultura principalmente, né, mais do que da pecuária, ela precisa também controlar isso. Então, olha, está usando muito intensivo agrícola lá, então a gente tem que reduzir. Então, tem que ir atrás, né, dessas fontes poluidoras para chegar nessas condições de qualidade que a gente requer, né? E aí é feito o monitoramento. Então, essa qualidade da água, né, a gente está entendendo, né, esse panorama que vai nos guiar, né, que é isso que eu falei, a normativa nos guia em função dos usos previstos. Então, para cada uso previsto, nós não temos, então, uma qualidade da água ali definida, né, em termos aí do que está presente ou dos elementos que estão presentes nela. Então, nós vamos ver isso aqui, ó. Então, a qualidade da água ela é constituída por diversos componentes, né, provindos do ambiente natural ou a partir das atividades humanas. Mais para frente eu vou destacar um pouco melhor isso, mas então fique atento. A condição de qualidade que está no rio lá da água das suas condições naturais, por exemplo, das características geológicas da bacia, das características de vegetação, tudo isso ali, né, das condições naturais, influencia na condição de qualidade da água. Então, pode liberar, né, um ferro, um manganês de forma natural, porque né, o solo ali, né, a condição geológica ali tem isso na sua constituição, então vai liberando isso de forma natural, né? A gente tem lá em áreas, por exemplo, né, muito preservadas, onde que a gente vê uma água com uma coloração muito forte, né? E aquilo ali pode ser um ácido orgânico do processo de decomposição natural da vegetação que está no entorno do rio. Então, existe né, essa contribuição natural para essas condições de qualidade da água. E também as de atividades, né, antrópicas, que é essas atividades humanas aí, que é isso aí que a gente vai ter que ficar atento para elas, né? Em termos, né, em pensando aí em termos de planejadores, né, de gestores urbanos, primeiro vocês têm a demanda da água, mas também, por exemplo, enquanto sanitarista, eu tenho mais a demanda do que penso também na questão do planejamento. Agora, vocês têm a demanda da água, vão trabalhar com esse serviço, mas também vocês têm uma atuação, né, muito forte no planejamento urbano. Então, da proteção dessa água que eu tinha falado com vocês antes, né? Proteção no sentido do impacto e também da produção da água, né? Então, vão poder atuar nessas duas linhas muito forte aí, né? E aí entra essa questão aí das atividades antrópicas, né? Evitá-las aí, porque vocês vão precisar dessa água também. Então, é legal, né? Ter essa visão, né? Tanto da necessidade, quanto também do planejamento sobre ela. Essa condição de qualidade da água está em função, a gente vai trabalhar. Tem gente que fala sobre qualidade da água, pessoal, através de outros elementos. Então, das energias que a água tem, né, das vibrações. Então, tem outras formas de conceituar o que seria a qualidade da água. Aqui a gente vai trabalhar aí a partir, né, desses elementos que estão presentes, químicos, físicos e microbiológicos, né, seguidos lá aquela classificação para os usos previstos, né? Mas, né, nada, né, contra quem também interpreta o que seria uma qualidade da água, né, através ali de outros dimensões, vamos dizer assim, né? Porque a gente pode trabalhar com indicadores biológicos, né? A água tem sapinho, né? A água tem, né, um peixe, a água tem, né, a presença de algum bioindicador, né? Também, mas para chegar nesse elemento, né, nesse bioindicador, nesse indicador biológico que está sobrevivendo ali, ele está em função dessas condições ali que a água se encontra, dos elementos químicos e físicos, e até mesmo outros, né, colegas microbiológicos dele ali, né? Mas a gente vai estar trabalhando
nessa perspectiva, tá? De o que tem presente ali em termos de elementos químicos, físicos e microbiológicos, que é isso que a normativa que, né, controla, né, o nosso serviço vai cobrar, certo? Então, vamos lá. Então, o equilíbrio aí, dessa qualidade da água é alterado a partir de incremento de energia e matéria no meio, tá? E que vem, então, na forma, né, que a gente conhece de poluição, né? Então, essa poluição das águas aí podendo ser uma poluição na forma química, quando a gente despeja lá um efluente de uma indústria, né, ou mesmo, né, da nossa cidade, né, do esgotamento sanitário. E aí tem, por exemplo, um elemento químico metal pesado, né, cobre, né, outros elementos aí, mercúrio, né, quando tem aí uma fonte industrial, né, zinco, arsênio, então, né, tem elementos químicos, a própria matéria orgânica, né? Que a gente vai despejar nessa forma química ali. O nitrogênio, aquela amônia do xixi, por exemplo. Então, isso tudo aí vai, né, introduzir outros, né, compostos químicos que não estavam ali naquela água. Tem também a poluição na forma física, né, que é através dos sólidos que a gente insere, né, o sólido suspenso. Parte desses elementos químicos, eles adentram na água de forma física, aí depois vai se decompondo, né, e vai liberando esses compostos químicos. Mas aqui a gente vê o físico como aquele que não vai se decompor, né, ou não vai se decompor tão facilmente na água de forma natural, né? Então é um material, né, proveniente aí de sólidos, por exemplo, uma coisa impressionante quando a gente vai numa estação de tratamento de esgoto, né? Então que é uma água poluída, a água do esgoto, a gente vê lá aquele mundo de areia. Então, a primeira etapa do tratamento de esgoto, junto com o gradeamento, né, é o desarenador. Então, porque vem muita areia. Então, esses sólidos aí, né, principalmente esses que não vão se degradar como areia e tal, né, o elemento, né, físico, né, que vai causar, né, consequências como assoreamento e tal. E o biológico, né, que vai, então, ter uma relação com, né, a biota, né, da água, né, esses organismos vivos na água ali, e vai gerar, por exemplo, ali um processo que a gente fala de poluição da água, né, que foi agravado devido à proliferação ali de algas, proliferação de espécies aquáticas, né, de vegetação aquática, né, como junco, como aguapé, a taboa, né? Então, quando vocês verem muita taboa perto de um rio, de área urbana, pode ter certeza que deve ter um esgotinho lá naquele córrego, chegando nele, porque ela precisa de muito nitrogênio e fósforo, né? Então, quando a gente prolifera muito esse organismo na água, as algas, né, e essas espécies vegetais, aí, essas macrófitas, né, que é essa planta que vive no meio aquático, né, a gente gera o processo de eutrofização, que começa, então, a consumir muita água e vai liberando do processo da lise celular, né, da morte das células das algas, uma toxina que, inclusive, vai ser alvo de padrão de qualidade da água para o consumo humano. Nós vamos ver isso, né, estabelecido lá na normativa que a gente vai ver, né, do padrão de qualidade da água, que é as cianotoxinas, né, vão liberar aí essas cianotoxinas, que essas toxinas que vêm dessa morte, né, da lise celular da alga, né, então a alga morre, aí a quebra da célula e libera essa toxina. Aí duas toxinas práticas, muito importante que a gente vai monitorar, que é padrão de potabilidade da água, né? Que é a neurotoxina, que é uma toxina que ataca o sistema nervoso, e a hepatotoxina, né? Que é uma outra toxina importantíssima aí também, que ela pode estar, né, nessa água poluída aí, né? Então, essa é a consequência dessas poluições. E só para a gente entender assim, um pouco o que seria essa poluição da água, quando a gente vê lá um esgoto doméstico,
99% dele é água e 0,1% seriam sólidos e micro-organismos ali, que seria a poluição nossa, né? Então, a gente tem que, né, retirar da água, vamos dizer assim, né, purificar, limpar esse 0,1%. A gente, então, assim, detalhando um pouco melhor esses elementos da água, né? Então, a gente tem lá as propriedades da água e as características da água. Propriedades da água é aquilo que diferencia ela, né? Em relação aos outros fluidos, né? Em relação ao gás, aí. Então, ela tem um calor específico, uma densidade, viscosidade. Densidade e viscosidade são elementos importantes aí para a gente calcular o transporte da água, né? Eu acho que a viscosidade, vocês vão lembrar bem aí, né? Na questão da hidráulica, né? No contato da tubulação com a água. Então, essas propriedades aí da água são importantes aí, principalmente a gente pensando na questão do transporte dela. E pensando em termos de qualidade da água, a gente tem, então, essas características, né? Que são formados aí para esses elementos físicos, químicos e biológicos. Nós vamos detalhar um pouquinho eles aqui agora, né? Então, em termos de parâmetros físicos, tá? A gente já, então, traduzindo, né, assim, quais são, né, os parâmetros, né, os elementos, né, físicos que a gente vai monitorar para essa qualidade da água. Então, a gente tem lá cor, turbidez, temperatura, sabor, odor, né, e sólidos. Alguns desses aqui eu vou destacar um pouquinho aqui agora, né? Os parâmetros físico-químicos, então tem a gente fala parâmetros químicos, né? Pode também falar parâmetros físico-químicos, né? Porque esses químicos, eles têm propriedades físicas também, né? Então, pode-se, né, mencionar físicos, pode-se mencionar químicos ou físico-químicos, tá? Então, a gente tem lá, por exemplo, a condutividade elétrica, pH, matéria orgânica, nutrientes aí, por exemplo, nitrogênio e fósforos, né? Ali não é metais pesados, né? Cromo, alumínio, né? Cádmio, os compostos orgânicos, né? Que, por exemplo, DDT, esses oriundos aí dos pesticidas, dureza e outros aí parâmetros químicos. E os parâmetros microbiológicos mais comuns aí que a gente vai estar trabalhando são as algas, como eu tinha falado antes, coliformes. Então, a gente vai ver um grupo de organismos aí que são indicadores de contaminação, né, de origem, por exemplo, animal ou humana, né? Então, os coliformes, eles são agentes microbiológicos que podem, né, transmitir doença, mas o mais importante, em alguns desses indicadores, parâmetros microbiológicos, é de indicar que houve ali, né, um despejo de um resíduo ali, né, de um efluente, a gente fala resíduo no sentido, né, daquele elemento que está adentrando a água ali, de origem humana, né? Então, ou de origem animal. Então, que isso aí possa, então, ter com ele outros elementos ali, não somente os elementos químicos, né, do esgoto, por exemplo, mas também outros micro-organismos que possam também promover aí doenças como, né, bactérias e vírus, né? Então, são os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos que a gente vai estar trabalhando. A gente destacando alguns parâmetros físicos aqui, entendendo um pouquinho, né, da importância deles, né? A temperatura, por exemplo, indica aumento das taxas de reações físicas. Então, no meio, né, natural, a gente tem a temperatura da água sempre um pouco abaixo da temperatura atmosférica, né? E aí a gente vem com um efluente, por exemplo, industrial. O processo industrial, né, ocorre em algumas vezes aí com a temperatura mais elevada. Então, por exemplo, usa-se muito na indústria alimentícia a água para a higienização de todo o maquinário. Então, uma vez por dia tem que higienizar lá, por exemplo, uma fábrica de laticínio. Tem que higienizar todo o processo. Aí, essa água é quente, é uma água que está quente ali, né, para ser usada na higienização, e aí ela limpa o maquinário e sai como efluente, né? E sai mais quente do que a água natural. Então, ele pode causar um impacto, né,
no corpo hídrico, aí, essa água que está entrando mais quente, nas reações físico-químicas. Então, a gente sabe que muitas reações físico-químicas ocorrem numa temperatura mais elevada. Então, a gente pode acelerar isso aí, pode impactar através dessa forma. O sabor e odor, ele é muito importante para o processo nosso aqui específico da água potável, né, o padrão, né, de consumo humano, porque não adianta a gente tratar a água se ela tiver ali um gosto ou tiver, né, um odor que seja, né, diferente daquele que a pessoa está acostumada para uma água potável, né? Então, vai causar ali uma repulsa e vai ter um impacto nessa, nessa aceitação da água, né? E, geralmente, ela pode indicar também substâncias perigosas, como, por exemplo, as cianotoxinas, né? Essas toxinas que eu falei que são provindas aí das algas, né? E então, né, esse sabor também pode ter uma relação aí com elementos perigosos, como no caso da cianotoxina. A cor indica possíveis toxicidade de origem industrial, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cor mais à frente. Os sólidos, né? Então, sólidos pode estar nessas duas formas, pode ser um sólido suspenso ou um sólido dissolvido. O sólido suspenso, imagina a gente pegar assim uma água e misturar nela uma terra, uma areia, né? E aí a gente espera um pouquinho, ela vai então sedimentar, né? A gente deixa o frasco lá, o copo, né? Parado um pouco assim. A gente usa até esse princípio que chama da sedimentação. É uma etapa que a gente tem tanto no tratamento da água quanto no tratamento do esgoto, né? Para retirar esses sólidos que estão presentes na forma aí da força da gravidade, né? Então, a gravidade vai separar eles para nós, assim como separa também o óleo da água, né? Então, a gente precisa dar um tempo de sedimentação para isso. Então, os elementos suspensos, né, podem ser orgânicos ou inorgânicos, né? E eles estão dessa forma ali, né, diluído, mas que eles podem ser separados por esse processo da sedimentação. Agora, o dissolvido, então aquela história da água, né, com aquela coloração mais intensa, esse sólido está dissolvido e ele vai gerar cor, inclusive, né? Então, a gente não consegue separá-lo pelo processo da sedimentação, né? No laboratório a gente usa para diferenciar um do outro, né, processo da filtração, sabe? Então, sólidos, por exemplo, dissolvido, a gente não separa ele pelo método da filtração. Turbidez, um outro elemento que eu vou detalhar um pouquinho, que é um elemento importante aí para nós aí nessa água, né, potável, né, mas ele vai indicar a possibilidade de organismos patogênicos e compostos tóxicos, mas assim, já dando um destaque para ele, a turbidez ela vai indicar para nós indiretamente esses elementos que eu tinha falado aqui, ó, os sólidos. Então a gente confunde às vezes a água está muito turva, né? Que é uma forma de dizer que ela tem muita turbidez. Confunde com a cor. Então a cor é aquela condição, né, onde ela tem uma coloração, mas não significa que está com material sólido ali nela, né? Suspenso principalmente, como eu disse, né? O sólido dissolvido vai gerar cor, ó, né? Então, quando tem sólido suspenso, né, que a gente pode sedimentá-lo através aí do tempo, né, separar, né, esse sólido da água pelo processo de sedimentação, a gente então tem essa turbidez, que é esse material que está solto, vamos dizer assim, na água, né? Então, areia, um sólido e tal, né? Não está esse composto químico já degradado que vai gerar cor, como, por exemplo, um ácido orgânico, né? Então, um elemento que vai gerar turbidez não vai ser o ácido orgânico ali do processo de decomposição da matéria orgânica, mas, por exemplo, um material sólido como um grão de areia, né? Então, ele vai gerar essa turbidez. Então, turbidez e cor tem essas diferenças aí, né? E ela pode indicar aí organismos patogênicos, porque o organismo, né, pode estar suspenso, mas também pensando, né, na aderência dele, né, nessas partículas sólidas. Então, a gente vai ver que
para o padrão de potabilidade, eles consideram ele um padrão, né, de ordem sanitária por isso. Tem sólido suspenso, né? Então pode ser que tenha ali organismo, né, presente naquele sólido. E a condutividade elétrica, né, que vai indicar para a gente aí essa presença de matéria orgânica biodegradável ou refratária na área. Então, é um parâmetro também bastante utilizado para a gente verificar aí, né, qual que é o grau de poluição que essa água está através né, da condutividade elétrica, dessa possibilidade aí de ter esses elementos, né, biodegradáveis ou refratários que conduzem aí a eletricidade na água. Destacando, então, a cor, gente, né? Olha só, a gente tem lá a origem na água, a decomposição da matéria orgânica, como eu tinha falado, presença de íons metálicos, por exemplo, o ferro e o manganês, quando eles oxidam, eles geram cor na água, né? Então, para quem conhece ali a região do Caraça, por exemplo, né, tem, né, mas a nossa região como um todo, né, a gente tem a presença de ferro e manganês, né, na região do quadrado ferrífero, que gera também essa coloração na água, né, através desses elementos. E lançamentos, né, despejo industriais, né, principalmente fábricas de indústria têxtil, que usa muita, né, tinta, essas coisas todas aí para tingimento, né, Curtume também usa, né, porque usa um processo, né, de degradação do couro lá e tal, que vai gerar também um efluente com bastante cor, né? Então isso pode, né, gerar cor na água, né? Essas tintas aí, esses elementos vindo também do efluente. Importância no tratamento da água, nós vamos ver a cor é importante aí, tanto no processo da coagulação da água, né? Então a gente vê aí a coagulação, um processo que a gente aglutina lá os sólidos que estão presentes na água. Então, assim, a água que está abaixo lá, né, dessa unidade aqui de cor, ó, unidade de Hansen, né, abaixo de 5 UH, usualmente dispensa coagulação química, né? Então, uma água que a gente está com uma cor bem baixa, né, a gente dispensa, né, a coagulação e vai partir para outros processos de remoção aí, como uma filtração, né, com carvão e tal, mas depois a gente fala sobre isso. E a cor, quando ela está mais elevada, olha, acima de 25H, usualmente requer coagulação química seguida por filtração. Então, a cor, quando a gente já monitora lá no rio, então já pode nos dar esse indicativo. Olha, então eu vou buscar um rio, tem muita cor, só tem essa água aqui, tem muita cor no rio. Então eu já vou saber que é uma água que vai me demandar, né, um tratamento mais, né, completo, mais elementos para o meu tratamento da água, né? Então, já são indicativos aí para tratamento da água. E águas com elevado cor, né, com cor elevada, implicam em um delicado cuidado operacional do tratamento da água. Aí que a gente tem dois exemplos, né, um lugar assim especial, né, encontro de dois rios, né, o Rio Negro e o Solimões. E aí um tem, né, uma coloração típica, né, da bacia lá, do que vem aportando nele, né? Então tem essa água mais escura e no Rio Negro, né? E o Solimões, ele tem já uma água mais barrenta. Então aqui é um caso típico para a gente observar, né? Assim, uma água que tem mais cor e uma outra que tem mais sólido suspenso, que é a turbidez. Então essa é uma água mais turva, né? Aquela água mais barrenta, né? Mas que a gente deixar ela um determinado tempo parada, ela vai sedimentar parte desses sólidos, né? Que é o suspenso, então ela tem mais sólido suspenso nessa água do que nessa. Então, aqui é mais suspenso, aqui é mais dissolvido. Mais dissolvido gera mais cor, mais suspenso gera mais turbidez. Então, para o padrão de potabilidade, depois a gente vai destacar um pouco mais isso, mas, né, para não perder a oportunidade, né, a gente tem uma outra, né, unidade que a gente utiliza também, relacionada à unidade de Hansen, né, que é o UC, né? Então, o valor máximo permitido, né, para a água que a gente vai estar disponibilizando potável é 15 unidades aí, né, unidades de cor, né? Então,
processo de remoção de cor aí, ele necessita mecanismos similares à remoção da turbidez, falei alguns deles ali, né? Através do processo de coagulação ou do processo de filtração, né? Também pode gerar aí. E aí, assim, tem alguns outros elementos, alguns mecanismos químicos e físico-químicos aqui que nesse momento não importa tanto, depois a gente fala mais sobre isso, quando for falar um pouquinho mais de tratamento da água. Outro parâmetro que eu queria destacar aqui, que é o parâmetro da turbidez, ó, né? Dar mais um reforço dele. Ó. Então, são a origem da turbidez na água. Então, veja bem, a turbidez, antes de tudo, vamos refletir, a turbidez não é um parâmetro direto, não é um ferro, mesma coisa que a gente analisar o ferro, não é, por exemplo, analisar um sólido dissolvido, um sólido, né? Ele é um parâmetro indicador de sólidos, né? Principalmente esse sólido suspenso. Então, olha a origem da turbidez, ó, mas é um parâmetro operacional muito prático, a gente usa muito ele, né? No monitoramento de rio, no monitoramento de efluente, de tudo, né? Inclusive para padrão de potabilidade de água e tudo mais. Então, é um parâmetro muito prático, muito fácil. A tecnologia hoje já permite muito facilmente a gente fazer essas análises, inclusive em campo, né? Então, depois que a gente for falar um pouquinho de monitoramento, de como fazer essas análises, como obter isso, né, gente? Olha só, são elementos que estão ali nessa água. Olha só, a gente vai estar extraindo uma parcela dessa água e gerando dados, né, informações sobre ele. Então, é uma coisa muito interessante, gerar dados em cima daquela matriz, daquele, né, elemento ali, né? Então, é muito relevante isso aí tal, e representativo, né? Mas vamos viajar nesse aqui agora, não. Vamos, então, um pouco mais na compreensão dessa turbidez na água. Então, partículas, como eu tinha falado, argila, silt, algas e outros micro-organismos, né? Então, esses elementos físicos com maior, né, volume, né, maior tamanho vão gerar, né, uma turbidez maior na água, despejos domésticos ou industriais, então pode ter muitos sólidos ali, né? O esgoto doméstico nosso não chega tudo dissolvido lá no rio, não. Isso sem pensar no tratamento, tá? Então, despejo direto do esgoto nosso, inclusive porque a gente despeja quase tudo na rede de esgoto, né? Então, muitos sólidos que, né, a própria comida que a gente despeja na rede de esgoto, quando a gente vai limpar lá uma louça e tal, né? Aquele grão de arroz, feijão, né, dos restos de alimentos ali, por mais que tenha um tempo né, que vai ter ali na rede, ele não chega totalmente dissolvido ou diluído lá no rio, não. Então, chega na forma de sólido suspenso também. Tá? Então, vai gerar essa turbidez na água. A importância na potabilização, olha só, para né, esse processo nosso de transformar a água bruta em natural, né? Ele assume a função de indicador sanitário, não meramente estético, já falei sobre isso, né? Porque pode estar aderido ali micro-organismo nesse sólido. Um dos principais parâmetros de seleção de tecnologia de tratamento e controle operacional dos processos, devido à facilidade de obtenção do resultado. Então, uma coisa é você chegar ali naquele rio e levar um equipamento ali, que você pegou a amostra, ele já mede, então, a turbidez da água instantaneamente. Outra coisa é você levar essa amostra para o laboratório para fazer ali uma análise de sólido, suspenso ou dissolvido, que vai demorar um dia, né? Então, às vezes até mais e tudo mais, devido aos procedimentos do laboratório, né? Então, é muito operacional, né? Muito favorável para a condição operacional, como está falando aqui. Em mananciais superficiais, pode apresentar variações significativas entre período de chuva e estiagem. Então, veja bem, quando vocês acham que pode ter uma maior turbidez na água, que pode ocorrer uma maior turbidez na água, num período chuvoso ou num período seco? Quando vocês acham que concentram mais sólidos? Isso, assim, num rio que passa numa área pós-área urbana, numa área rural, alguém gostaria, assim, de
interpretar um pouco isso, que olha só, está falando, ó, de mananciais superficiais pode apresentar variações significativas entre período chuvoso e estiagem. Isso tem a ver com o uso e ocupação do solo, né? Então, para os gestores urbanos aí, é importante entender isso. A forma que a gente vai urbanizar vai impactar a qualidade da água, e um parâmetro que a gente vê é esse aqui, é a turbidez. E aí, gente, no período chuvoso, vocês acham que um determinado lugar pode ter maior turbidez do que outros, né? Fiquem acanhados, não, gente. É possível que vocês não tenham interesse, né, sobre esse ponto, né, esse assunto, né? Porque como que vocês vão falar assim, olha, eu estou oferecendo um serviço de abastecimento de água e não tem uma compreensão básica sobre o que é essa água, né? Olha só, em alguns lugares, né, quando a gente tem muito um período chuvoso, o que acontece? Já vou destacar aqui uma forma de poluição dessas águas, né, que é a forma difusa. Então, no período chuvoso, a gente vai lavar toda a bacia, e se o solo tiver muito exposto na bacia, então, por exemplo, a gente retirou a camada vegetal na bacia, seja por um processo de, né, de produção de alimentos, seja lá na nossa cidade, né? Então, expôs o solo. Essa chuva vem e arrasta esse silt, arrasta essa argila, né? Arrasta esse material sólido, né, que está presente no próprio solo, para o rio, né? E aí a gente vai, então, nesse momento, gerar uma concentração ali de sólidos que vai, então, nos indicar uma turbidez maior da água, tá? Mas também pode acontecer no período seco, porque, olha só, quando a gente abaixa muito o nível do rio, né? Então, secou muito, tem pouca água. Então, eu acredito que vocês devam ter feito em algum momento aí, né, da vida de vocês um ensaio, né, de laboratório, acho que no ensino médio tem, né, também, que é de concentração, né, aquela compreensão de concentração de sólidos dissolvido na água, né. Então, se eu tenho lá 1 quilo de açúcar para dissolver em 1 litro de água, vamos pegar aquela coisa básica, né, eu vou ter uma concentração de 1 para 1, né? Então, agora, e pode ser que eu consiga estar todo dissolvido, ou seja, o açúcar não aparecer ali na forma suspensa na água, né? Mas a partir do momento que eu vou, ou eu diminuo a quantidade de água, então eu deixei de ter 1 litro para ter meio litro, então eu coloquei muito mais sólidos do que eu consigo diluir ali, né? Então, começa já aquela parcela a mais a aparecer na forma suspensa. Pode acontecer isso aqui. Então, o rio secou, secou tanto, e a gente continuou lançando outros tipos de efluente, que também gera turbidez, que é, por exemplo, aqui, olha, os efluentes doméstico industrial, porque não para, né? Pode aumentar um pouquinho ou outro num determinado período, mas, né, no período seco ou chuvoso vai continuando lançando aquele esgoto ali, na forma, né, doméstico ou industrial. Então, se a gente diminuiu o volume de água, esses sólidos ali começou, então, a aumentar também a turbidez. Então, pode ocorrer tanto no período chuvoso, quanto também de uma seca, né, mais extrema, essa turbidez. Aqui é um processo clássico de remoção de turbidez dentro do tratamento de água, né? Mas quando for falar do tratamento de água, aí eu vou explicar algumas as principais etapas do tratamento de água, né? E a gente retira a turbidez basicamente por 2 processos, né? O primeiro que eu falei é a sedimentação e a filtração, né? A filtração a gente remove bastante partículas aí que a gente não conseguiu sedimentar, né? Então, uma etapa física do tratamento da água, né? Que vai remover aí sólidos, que pode ter esse abrigo a micro-organismos, né? E que, inclusive, se essa etapa não for tão eficiente, né, a gente pode, então, prejudicar essa etapa final do tratamento, que é a desinfecção. Então, a gente primeiro, no tratamento de água, a gente vai eliminar, vai retirar todas as impurezas físicas e químicas, aí chega numa última etapa, que é fazer a desinfecção, que é remover aí os micro-organismos, né?
E aí, se a gente tem muito sólido presente nessa água, não conseguiu ser eficiente nas etapas anteriores, física e química, né? Dessa remoção física e química, a gente então pode ter esses sólidos ali que possa estar levando mais micro-organismo e a gente, né, ter um consumo maior do agente desinfectante, então ele impacta, né, nessa maior eficiência da desinfecção. O ideal é chegar, né, na última etapa sem sólidos nenhum, para a gente não gastar ali o agente desinfectante, por exemplo, para oxidar a matéria orgânica, ou mesmo para, né, não estar brigando mais micro-organismos. Então, essas etapas físicas aqui, como está falando da filtração, né, se a gente removeu partícula, é provável que a gente removeu também, né, algum micro-organismo, né, e cistos de protozoários ou cistos protozoários, por exemplo, também são retidos, né, nessas etapas. Mas quando for falar do tratamento mais específico, eu vou abordar isso com vocês, eu acho que vai ficar mais claro. Primeiro, a gente compreender o que é essa qualidade da água em termos dessas características, né? Então, a gente tem lá o padrão de potabilidade, mais para frente eu vou detalhar um pouquinho. Então, o valor, certo? O valor que a gente tem que ter lá, né? Valor máximo permitido para cada etapa ou para cada tipo de água. Então, por exemplo, a gente vai ter uma água subterrânea, vai ter um poço lá. Nós estamos usando um poço tubular para abastecimento do nosso sistema. Então, aí vai ver, olha, não tem sólidos, é uma água aqui que tem baixíssima turbidez, não tem cor. A gente tem que fazer só a etapa que é em todos os tipos de água, né? É necessária, que é a etapa da desinfecção. Ó. Então, a gente então vai ter lá, né, qual que é o valor máximo permitido de turbidez? A gente vai ter uma unidade de turbidez. Vai ter um sistema de tratamento que é de filtração rápida, que é um tipo de tratamento convencional, de tratamento da água, né? Quando a gente usa a água de um corpo d'água, de um rio e etc., de um corpo superficial, tá? Melhor dizendo. Então, pode ser de filtração rápida ou filtração lenta, vai depender da quantidade, né, de sólidos presentes. Então, uma qualidade da água que exige, né, um tratamento mais eficiente ou mais detalhado, vamos dizer assim, que é a filtração lenta, então a gente vai ter lá uma possibilidade, né, de um valor máximo permitido de turbidez de 2, né, enquanto para a filtração rápida de 1, mas são valores baixíssimos, né? Esses valores de uma turbidez, 2 turbidez, é praticamente indetectável, né, em termos de sólidos na água. Você não enxerga sólidos na água. Então, essa água que a gente recebe potável, ela está nesses padrões aí de turbidez, 1 e 2, né? Então, vem rio aí, 100 unidades de turbidez, 200 unidades de turbidez, né? E aí a gente tem que chegar nessa condição aí. Aqui tem uma recomendação, sempre está abaixo de 0,5, mas quando a gente falar da desinfecção, eu reforço isso. E o outro parâmetro aqui também é o pH, né? O pH também é um parâmetro muito importante para o tratamento de água, né? E ele está, esse equilíbrio, né? O pH representa esse equilíbrio ácido-básico, então é um parâmetro indicador também desse equilíbrio. E, a princípio, olha só, a origem, né, do pH aí está relacionado tanto a essa questão geológica, né, a dissolução de rochas, a área mais calcária tende a ter um pH mais elevado, né, a absorção de gases da atmosfera também pode reduzir o pH, né, por exemplo, né, a chuva ácida, né, ela no meio urbano, né, a gente tem a poluição, né, do CO2, o dióxido de carbono, que ele, quando tem contato com a chuva, né, naquela forma da chuva, né, ali da água, né, em vapor, né, ele reduz o pH da água. Então, a água de chuva geralmente tem um pH mais baixo do que o pH da água de um rio, por exemplo, na mesma região, na mesma cidade, no mesmo local, por causa dessa contato aí com esse gás, com o CO2, que vai gerar um ácido carbônico, então ele vai reduzir o pH dessa água, sabe?
Oxidação da matéria orgânica também gera ácidos, e aí derruba esse equilíbrio, né? Reduz o equilíbrio, diminui o pH. Processos como fotossíntese também, despejos domésticos, né? Também pode ter ali uma oxidação da matéria orgânica, e isso aí vai reduzir o pH, despejo industrial, né? Lavagem de tanque ácido, usamos um ácido no processo produtivo nosso, ou usamos uma solução básica, né? E isso pode, então, né, influenciar lá na qualidade da água do rio, tá? Reduz, então, ou aumenta esse pH. A importância no tratamento vai da coagulação até a desinfecção, passando aí para etapas como controle de corrosividade nas tubulações, remoção de dureza, porque a tubulação do sistema, em função desse pH, ou né, o pH vai indicar, né, o equilíbrio ali. Então, pode ter mais ácido, pode ter mais substância básica, né? Então, numa condição de uma água, né, com compostos mais ácidos, a tubulação nossa tende a ter uma maior corrosão. A gente pensando, então, em termos de gestores lá do sistema de abastecimento de água. E uma água mais básica, né, na presença aí de muito cálcio, de muito calcário na água, uma alcalinidade muito alta, pode gerar, então, uma incrustação nas tubulações também. Uma condição natural da água, pode ter essa, e isso tem um impacto grande no processo de abastecimento de água, em termos de transporte da água, porque né, a gente tem uma seção do tubo que a gente vai utilizá-la completa para transportar a água. O cálculo hidráulico nosso considera isso. Se a gente está diminuindo essa seção do tubo porque está incrustando material ali dentro, né? Está sedimentando e vai criando ali vou mostrar para vocês tubulações com incrustações assim, né? Você nem acredita que aquilo pode ser gerado de uma água que foi potabilizada, né? Então, por isso gera essa necessidade de remoção da dureza da água, né? Assim como o controle da corrosividade. Então, se é uma água muito ácida, eu tenho que controlar o pH dela, levar o pH. Se ela é muito dura, né? Se ela está muito acima do pH ideal, eu tenho que reduzir essa dureza que a gente chama, justamente para evitar essa situação de ter incrustações na tubulação e depois prejudicar meu abastecimento. Aqui, em termos de tratamento, né, da questão, né, que eu falei um pouco aí da corrosividade, né, da pH mais baixo, pH mais alto, né, só uma questão que eu não tinha falado aqui, é do processo de coagulação, né, então, quando a gente tem muitos sólidos na água, a gente usa esse processo físico-químico, que é de aglutinar ali os sólidos, né, através ali de um químico que a gente joga na água, um sulfato de alumínio, sulfato de cobre, né, aí essas partículas tendem a se aglutinar, né, no processo de coagulação. Então, tem uma preferência de pH para determinados sais de ferro ou de alumínio, né, que são esses compostos químicos ali. Então, a gente tem que trabalhar numa faixa mais ótima, que a gente chama, do pH, para favorecer melhor esse processo, né, da coagulação. Tá? E o pH também influencia no processo da desinfecção. Então, o processo de desinfecção, por exemplo, com um agente cloroso, né, um cloro, né, aqui o cloro está na forma gasosa, né, então a gente, quando despende ele na água, a gente vai ter também né, o pH influenciando nessa espécie do cloro, né, o hipoclorito ou o cloro, né, na forma gasosa, então a gente vai ter também esse equilíbrio em função do pH. Então a gente vai estar realizando um pH. Olha que dificuldade. Então, para a desinfecção ocorrer de forma mais eficiente, por exemplo, usando, né, esse principal agente de desinfecção que a gente tem, que é o cloro, né? A gente pode ter o cloro ali diluído na água, mas muitas vezes em etas maiores a gente usa ele aqui na forma gasosa. Aí, olha só, a gente tem que estar trabalhando com pH abaixo de 8, para ele estar ali nesse ponto, né, onde pelo menos 50% dele está nessa condição que é a mais oxidante, né,
essa forma mais oxidante, é a forma que vai mais atingir ali ou né, destruir as células das bactérias, né? Então, a gente tem que controlar e a gente vai ver, né, a faixa de pH lá, então, de 6 a 9, potável, mas tem, né, essa relação aqui também com essa etapa do processo, né? Então, olha só, o pH, né, a partir do padrão de potabilidade, a gente pode disponibilizar para a população aí, né, nessa faixa de 6 a 9,5, né, podendo em alguns casos ser abaixo de 9, né, até 8, né, exigir mais, né, adequado, vamos dizer assim, né. Então, os processos operacionais, né, demandam esses parâmetros, assim como também a característica, né, da água também vai influenciar. E aí, só para a gente encerrar aqui, gente, o ferro e manganês, né, que a gente tem como parâmetro aí também dessa, aí já é uma propriedade química da água, então são esses elementos químicos presentes, né? Então, a origem aí, né, que a gente tem da dissolução dos compostos do solo e dos despejos industriais. A gente está vendo uma foto aí na nossa região, né, onde a gente vê bem nítido aí, né, a presença do ferro e do manganês no solo, né, e os principais, né, formas que a gente se encontra ele, mas eu queria destacar mais do que essas formas químicas que a gente encontra, né, solúvel e insolúvel, isso é importante para o processo de tratamento, né, a gente vai tentar sempre buscar tornar esse elemento químico, ferro e o manganês, na forma insolúvel, para ele, né, ser removido pelo processo da precipitação. Quando ele está solúvel, ele está dissolvido, a gente, né, vê, ele está ele gera cor ali, mas a gente não consegue remover pelo processo físico, né? Então fica mais difícil remover. Então a ideia é torná-lo, né, sempre, né, na forma insolúvel aí para a gente precipitar e remover da forma física, né? Pela sedimentação ou precipitação, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para esses dois parâmetros químicos aqui que a gente utiliza é que o fato é o seguinte: eles não apresentam inconveniente sanitário, mas de caráter econômico por produzir manchas em roupas e aparelhos sanitários, tá? No caso do manganês aqui, ó, também ele não apresenta significado sanitário. Por que significa isso? Não, né, na concentração que geralmente a gente tem esses dois parâmetros na água, né, típica aí, eles não vão gerar, na água principalmente natural, né, em função do solo e tal, não vão gerar aí impacto na saúde nossa, tá, humana aí, né, então esse significado sanitário nesse sentido, né, então ele não tem aí, né, uma concentração que poderia, né, nos fazer mal à nossa saúde, né? Mas eles são limitados, né, por esse caráter econômico, por exemplo, no caso do ferro, para evitar, então, né, manchas, né, incrustações também, né, tanto ferro e manganês, nesses aparelhos, né, ou nas instalações sanitárias. Então, a gente tem lá os limites de cada um deles, né, e os padrões de potabilidade que a gente vai atender. Então, os padrão, mais para frente eu explico melhor. Então, só encerrando aqui, ó, a gente tem, dentro do processo de tratamento de água, né, formas de removê-lo, né, e a gente trabalha com a eventual oxidação. Isso aqui, se ocorrer, ó, eventual oxidação na rede de distribuição para a forma insolúvel. Ó. Então, o que acontece? Se a gente não remover esse ferro e manganês lá na etapa do tratamento de forma adequada, lá na rede nossa, ele pode, então, ocorrer aqui, olha, ele pode, então, se precipitar ou se tornar na forma insolúvel, e aí, olha as consequências, olha. Ele vai gerar, né, na água, né, que estiver saindo da tubulação, essas manchas, né, essa coloração, né, forma as incrustações que eu tinha falado antes nas tubulações, e isso aqui impacta no transporte da água, né? Então, diminui a seção do tubo, diminui a quantidade de água que a gente vai levar. Né? A ação direta, né, pode também ajudar na promoção de ferrobactérias, né? Tem um determinado tipo de bactéria que ela, né, ela se desenvolve na presença do ferro, né? E com ela pode se desenvolver outras bactérias também, né? Então, dificuldade na coagulação e floculação e pode promover a rejeição pela população abastecida, tá?
A princípio, gente, então é isso, né? A gente continua na próxima aula. E eu peço a vocês que leiam lá o capítulo 4 do livro lá que eu falei, mas eu queria só antecipar aqui uma coisa. Quem tiver uma condição de tempo, eu vou disponibilizar esse PowerPoint lá no Moodle agora, mas quem tiver condição de já iniciar esse exemplo aqui, tá? Não está relacionado diretamente ao projeto, depois eu vou explicar para vocês mais ao longo da disciplina como que vocês vão relacionar essa questão da qualidade da água no projeto, mas a princípio, né, não vamos fazer isso diretamente, né? Mas uma coisa interessante do ponto de vista da gestão urbana, compreendendo o abastecimento de água, seria legal vocês fazerem esse exemplo aqui, que seria enquadrar esses corpos hídricos aqui em função da qualidade que eles apresentam, tá bom? E avaliar em função dessa qualidade, em função aqui, olha, do uso e ocupação do solo. Então, um está na área urbana, outro rural, e um está numa área mista, vamos dizer assim, está num trecho que está após essas duas áreas, né? Então, o trecho do rio, nesse caso aqui, é após a área urbana, esse aqui é após a área rural, e esse aqui, o rio passou pelas duas áreas, tá bom? E geraram, então, essas condições de qualidade do rio. Aí eu queria que vocês fossem lá naquela resolução CONAMA 357, e aí, para cada uma daquelas classes lá, existem, então, os limites desses parâmetros de qualidade. Então, vocês vão falar, olha, esse rio aqui, em função dessa condição de qualidade, qual classe que ele se encontra? Ah, ele está na classe 2, ele está na classe 3, esse aqui está na classe 4. Aí vocês vão verificar o seguinte, olha, quais são os usos possíveis, tá? Então, vocês vão enquadrar eles dessa forma, através da classificação existente. Então, existe uma classificação, aí vocês vão lá enquadrar esses rios aqui em função dessas condições de qualidade. Aí, enquadrou, então, olha, caiu na classe 2. O que pode usar essa água? Né? Para quais são os usos dessa água diretamente, com esses padrões de qualidade? Ah, pode ir lá para o abastecimento de água, mas precisa de ter o tratamento convencional completo, tá? Então, verificar isso aí e depois vocês tentarem aqui, ó, fazer uma interpretação em função dessas condições de qualidade para o uso e ocupação do solo, tá? Mas só para adiantar, na aula que vem, eu detalho um pouquinho mais isso aqui com vocês. Beleza, gente? Falei demais da conta, mas é isso aí. Qualquer dúvida, tá bom? Alguém quer... Eu vou passando aqui um pouquinho da hora, né? No meu relógio são 10h05. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, antes de encerrar? Então, tá bom. Então, quinta-feira, tá? Quinta-feira, às 10 horas, a gente se encontra novamente. Tudo de bom, estudem, né? E cuidem da água aí, que ela é um bem muito importante para nós. Abraço. Obrigada, Paulo. Bom dia. Falou, Paulo. Até mais. Obrigado, bom dia.